Glória a Deus. Amém, irmãos? Podem se assentar no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor está na casa, amém? E junto com isso, o que Ele quer fazer também está na casa. Amém? Não obstante, não está só o Senhor, mas tudo aquilo que Ele é e que Ele representa. Glória a Deus por isso. Você está num lugar onde derrama um bálsamo específico sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que você necessita. Amém? Essa semana nós começamos uma campanha de oração na igreja. E como é precioso passar momentos agradáveis assim na presença do Senhor. Não é fácil levantar cedo, mas eu fazer algumas perguntas ao Senhor essa semana, porque nós colocamos nas redes sociais, né, de que aqueles que necessitassem de uma oração específica, pessoas que moram longe talvez, pessoas que moram em outros estados, e nós começamos a receber muitas mensagens, e muita gente doente, sabe, muita gente no leito de morte, muita gente precisando de fato de uma palavra que talvez fosse a última palavra da vida dela ali. Não era só para a restauração de uma família, só para uma porta de emprego aberta. Mas algumas orações, alguns pedidos de orações vinham específico para uma situação que não havia condição humana para resolver o problema de algumas pessoas ali. E eu falava com o Senhor, Senhor, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Mas revela a sua glória. Revela ao Senhor se há uma forma específica de talvez nós orarmos, nos posicionarmos diante do Senhor, para que nenhuma vida fique sem alcançar graça e favor diante do Senhor, para que nenhuma causa deixe de ser atendida. E o Senhor disse ao meu coração, é claro que tem. Eu tenho jeito para tudo, o Senhor disse. E Ele me trouxe uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Não só para as pessoas que nos acompanham, talvez você que mandou o pedido de oração está nos acompanhando pelas redes sociais agora. Talvez você não pode assistir, mas como é compartilhado pelo Facebook, talvez você vai assistir ao longo do dia ou ao longo da semana. Então que essa palavra possa trazer resposta àquilo que você tem buscado, àquilo que você precisa, e possa trazer resposta também a posicionamento. Amém? Amém. A Bíblia vai trazer a reverência a respeito de um reinado, de um grande homem. Um homem de Deus, um homem que através da vida dele, avivamento foi gerado, posicionamento aconteceu no reino também. Um homem que, em um momento quando o seu reinado foi cercado, e ali o seu coração teve uma certa preocupação, e agora o que vai ser de nós, né? Todavia alguém trouxe uma resposta, olha, o Senhor tem uma resposta para você, não precisa se preocupar, porque é o próprio Deus que vai pelejar por você nesta batalha. Era um exército numeroso que cercava o seu reinado. Esse rei era um rei chamado Ezequias. Muitos já ouviram falar a respeito desse homem na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que Senaqueribe, o rei da Síria, havia encaminhado um grande exército contra o reinado de Ezequias. E era para estraçalhar, ao ponto dele mandar informações. Você acha que o Deus que você serve pode com o meu povo? Olha lá os reinos atrás, que eu já atropelei, que eu passei por cima. Não tive pena de ninguém. Ninguém sobrou, e agora você acha que você pode se submeter? Que você pode ganhar do reino da Assíria? É impossível. E durante um momento houve uma preocupação no coração daquele rei. Mas a resposta do Senhor veio também. E o Senhor disse a ele: não se preocupem, que eu mesmo pelejarei contra esse grande exército.
E antes de entrar na palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã, eu quero compartilhar com você a resposta que o Senhor deu a esse rei, que está lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo 19. Se você não quiser abrir, não precisa, nós vamos adentrar na palavra agora. Está em 2 Reis, capítulo 19, verso 35, que vai dizer assim: naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. O anjo do Senhor, um anjo, matou 185 mil soldados. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu Deus Nisroque, seus filhos Adremeleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat e outros filhos. Esar-Adom se tornou seu sucessor na Assíria. Resposta de Deus. Amém. Um homem que servia a Deus. Um homem que através dele o povo entendia o que era posicionamento. Um grande líder. No momento em que o coração dele meio que se despedaçou, e agora o que vamos fazer? O Senhor trouxe resposta. E não obstante, a resposta de Deus foi rápida. Que a Bíblia vai dizer que em um único momento Deus enviou um anjo, e esse anjo matou 185 mil soldados. Os que sobraram, junto com o rei Senaqueribe, partiram para Nínive. Não resistiram, não tentaram juntar mais soldados naquele instante, para poder ir contra o rei Ezequias e o seu reinado. Foram embora. E Deus não só resolveu o problema de Ezequias, mas aquele que afrontou o Deus Todo-Poderoso, pagou um preço muito caro por isso, morto pela sua própria família. Outro ocupou o seu lugar. Então Deus deu a vitória ao rei Ezequias, amém? Deus deu a ele resposta naquilo que era aflição em seu coração. Mas não é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Primeiro eu queria que você entendesse que Deus era com o rei Ezequias, amém? Porque se não fosse com ele, ele não enviaria um anjo para matar 185 mil soldados. Seria impossível, se ele não tivesse vida com o Senhor. Mas poucos dias depois, poucos instantes depois, a Bíblia vai dizer que por causa de algumas circunstâncias, mesmo aquele rei sendo vitorioso, mesmo aquele rei tendo alcançado graça e favor de Deus, e é isso que eu queria que você não perdesse nem um instante dessa ministração nessa manhã. A Bíblia vai dizer que esse grande rei, esse grande homem de Deus, pelo qual um grande avivamento aconteceu, seu reinado, ele foi acometido de uma grave doença. O rei Ezequias, que tinha experimentado ali a glória e o favor de Deus, algo poderoso da parte de Deus, Deus manda um anjo e mata 185 mil soldados. Elimina o seu inimigo, que é morto pelos seus próprios filhos, o rei Senaqueribe. Vitória. Por circunstâncias, esse mesmo rei vitorioso é acometido por uma doença, uma enfermidade mortal. O seu corpo começa a apodrecer. Ele começa no seu recôndito a ter feridas que começam a exalar um cheiro absurdo. O mesmo rei que era vitorioso, que o Senhor manda um anjo para defender o reinado, que era importante, de repente agora, ele já não se sente mais como rei. Ele já não se sente mais tão confiante. Ele já não se sente mais tão poderoso em Deus e com Deus. Ele é acometido com uma grave doença. E nessa grave doença, ele começa ali no seu recôndito, esperar uma resposta do Senhor. Porque ele sentia em seu coração que alguma coisa viria, que uma bênção viria. Que Deus traria uma resposta, talvez assim como trouxe a respeito de quando o seu reino foi cercado. O Senhor
poupou o meu reino. Não é possível que o Senhor vai permitir que eu morra. E ali, no seu recôndito, passando por toda aquela situação, acometido por aquela doença, de repente, Deus manda o profeta ir falar com ele. Deus manda o profeta Isaías ir falar com o rei Ezequias. Deus manda a resposta para aquilo que ele estava esperando, mas talvez naquele momento ele esperava uma resposta de bênção. E eu queria ler um pouco da palavra com você nesse instante, que está no capítulo 20 de 2 Reis, a partir do seu verso 1, você que pode, acompanha comigo. 2 Reis, capítulo 20, depois se você quiser anotar, você vai encontrar. Deus quis tanto enfatizar essa referência a respeito desse posicionamento, a respeito disso daqui, e a respeito daquilo que move o coração de Deus também. Talvez você hoje, nesta manhã, ou você que nos acompanha pelas redes sociais, talvez você não está com o corpo podre, mas você sente que a sua alma está podre, que você tem buscado tanto de Deus, mas tem tanta coisa te afligido e acontecido, você se sente em 4 paredes como esse rei e não acha resposta. E o Senhor nosso Deus, tão poderoso e zeloso pela sua palavra, depois se você quiser, mas nós vamos ler a referência de 2 Reis, capítulo 20, mas essa mesma circunstância também se encontra lá em 2 Crônicas 32, a partir do verso 24, e também no livro de Isaías, no seu capítulo de número 38, do verso 1 ao 8, amém? Mas nós vamos ler a referência de 2 Reis, capítulo 20. A Bíblia vai dizer, a partir do seu verso 1, assim: por esse tempo, Ezequias ficou doente, tempos depois dele ser vitorioso. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Só até aqui por enquanto, nós vamos continuar a ler. Aquele rei que havia sido acometido de uma doença, o rei que junto com o seu povo havia experimentado uma vitória fora do comum, Deus mandou um anjo, um único anjo, e aniquilou 185 mil soldados. Aniquilou aquele que afrontou não só o rei, mas afrontou o Deus do rei também, o Deus Todo-Poderoso. Tempos depois, por circunstâncias, o rei é acometido de uma doença que começou a apodrecer o seu corpo. Sem pestanejar em seu quarto, recebendo poucas visitas, porque ninguém conseguia suportar o mau cheiro ali talvez, ele espera uma resposta. Assim como Deus deu a resposta quando o seu reinado era cercado, quando um grande exército vinha para poder afrontá-lo, em seu coração ele também aguardava por uma resposta. E de repente, a porta do seu quarto se abre. O profeta, o seu amigo íntimo ali, aquele que trazia as respostas, a palavra do Senhor em seu reinado, entra no quarto. Talvez em seu coração ele diz: a minha bênção chegou. A minha resposta chegou. É como alguém que está doente, em um leito de hospital, com a alma abatida, ferida. E talvez esteja gritando em seu coração: eu preciso que o pastor venha orar por mim. Eu preciso que alguém venha orar por mim. Eu aguardo aqui ansioso a visita de alguém. Eu preciso que alguém venha me visitar, venha aqui trazer uma resposta para mim. Talvez no coração do rei Ezequias era isso que ele estava esperando. Deus mandou o profeta. O profeta foi visitá-lo. A porta se abriu. Pelo que a Bíblia vai dizer, nos dias de hoje é como se não houve nem a paz do Senhor Jesus, nem esse cumprimento houve. Nem houve esse cumprimento, porque o profeta já entra e já diz: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem,
porque você vai morrer, você não vai sobreviver, você não vai resistir. Aquele rei que esperava uma resposta do Senhor em seu coração, uma resposta de que daria tudo certo, assim como o Senhor poupou o seu reinado e enviou um único anjo para aniquilar 185 mil soldados, esse mesmo Deus manda te dizer hoje que você vai ser curado porque Ele é contigo. Não! Não foi isso que aconteceu. O profeta entra sem pestanejar, não tem bom dia, não tem paz do Senhor. Aquele homem que já estava com seu coração desesperado, ele diz: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você não vai resistir, essa sua doença é para a morte. E fecha a porta e vai embora. Agora um homem que estava doente por fora também está doente por dentro e doente por fora. A aflição do rei, que era aquela dor física, já não era mais só dor física, mas havia ali uma dor também espiritual. A minha única esperança era a palavra do meu Deus através do profeta da terra, que ele me designou para eu reinar. E ele veio e trouxe mais uma resposta diferente. Há pouco tempo atrás, 185 mil soldados morreram. Eu vislumbrei tudo isso, agora é eu que vou morrer. O desespero tomou o coração daquele homem. O rei Ezequias no seu quarto, agora doente por dentro, doente por fora. Um grande rei, servo do Deus vivo, provador de avivamentos. Um grande rei que talvez mundo afora ocorreu a notícia de que Deus honrou tanto um homem sobre a face da terra, se preocupou tanto que mandou um anjo e aniquilou com 185 mil soldados. Agora a notícia que corria sobre a face da terra era outra. Esse mesmo rei que era poderoso, esse mesmo rei que Deus amava ele de uma forma sobrenatural, agora está podre por dentro e podre por fora. Não serve para nada mais. E essa palavra vai nos ensinar que quando um profeta, homem do Deus vivo, abria a boca para falar alguma coisa, aquilo se cumpria. Então podia gerar alegria ou desespero no coração de qualquer povo ou pessoa, porque não tinha mais o que fazer. Quando um profeta do Deus vivo, designado pelo Senhor, abria a sua boca para falar: você vai ser vencedor na batalha, ou você vai morrer, não adianta mudar o posicionamento daquilo que o profeta havia dito. Acontecia, era separado de Deus. O profeta disse: você vai vencer, o Senhor vai pelejará por ti. 185 mil soldados morreram. Não havia dúvida no coração do rei Ezequias, também quando ele disse: arruma a sua casa, porque você vai morrer. Você não vai resistir a essa doença. O grande rei, provocador de avivamento, agora estava podre por dentro e por fora. Só tinha uma coisa. Agora ele só tinha de sobra, naquele quarto, só as paredes. Não tinha mais nada. Ninguém mais queria visitar o rei Ezequias. Ninguém mais queria estar perto daquele homem que já estava fedendo. E agora o seu espírito abatido. Só tinha as paredes ali em volta dele agora. Não tinha mais refúgio. Não tinha mais o seu pastor. Não tinha o profeta para trazer outra palavra. A palavra já tinha sido designada. Só tinha as paredes. Doente. Tanta gente está desse jeito. Tudo já veio de informação, já tentou de tudo, não tem mais jeito. Está em 4 paredes. Depressivo, doente, porque já veio às vezes a palavra do pastor, já veio a revelação de alguém, já veio a notícia do médico, não tem mais jeito. Arruma a sua casa, vê para quem você vai deixar isso de herança, passa para quem vai tomar conta dos seus filhos. Não tem mais jeito. Era isso que o rei já tinha.
Agora eu queria que você lesse comigo o verso 3, o verso 2 do capítulo 20. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede, que era a única coisa que ele tinha. Sabe o que quer dizer parede? Parede quer dizer limite. Não tem mais para onde eu ir, não tem como eu passar, não tem como eu atravessar. Acabou, para onde eu vou, para onde eu irei, só tem a parede. Não tinha mais nada. Para um rei, aquele rei só tinha parede, não tinha mais nada. A Bíblia vai dizer que a única coisa que ele tinha, ele parou e orou ao Senhor. E no versículo 3 ele vai dizer assim: olha, ó Senhor, lembra-te de como sempre eu te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Depois o rei chorou amargamente. Aquele homem que não tinha mais respostas, que não tinha mais profeta, que não tinha mais pernas ali, talvez espirituais, para poder começar a andar, porque a parede era o seu limite. Ele só teve uma solução. A solução era orar ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim, que já andei nos seus caminhos, que fiz a tua obra, que grandes batalhas foram vencidas no teu nome, mas o Senhor me usou, a minha casa serve ao Senhor, lembra-te de mim. E não obstante a só orar ao Senhor, a Bíblia vai dizer que aquele rei chorou amargamente. Não era um choro qualquer. Não era um choro qualquer. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias orou e chorou amargamente dentro daquele quarto, podre por dentro e podre por fora. Não tinha resposta, ainda podre por dentro e podre por fora. Aquele homem chorou sozinho no seu quarto, em 4 paredes, sozinho ele chorou amargamente. Mas já havia um decreto determinado por Deus para a vida daquele homem. Ainda assim ele orou e chorou amargamente ao Senhor. Às vezes as circunstâncias vêm na nossa vida. Nós queremos orar diante de Deus. Nós queremos buscar os prêmios de Deus. Mas nós não queremos entender e reconhecer a nossa miserabilidade. Entenda uma coisa, eu e você não é nada. A Bíblia vai dizer que um rei que há pouco havia vencido uma grande batalha e Deus o honrou de uma forma sobrenatural. A soberba, o orgulho aqui não teve mais lugar. Esse rei reconheceu que mais ninguém podia fazer nada por ele. Ele ainda não tinha nenhuma resposta. Mas ele para em 4 paredes, ele coloca o seu rosto na parede, ele ora e amargamente ele chora depois de sua oração, mas sem ele saber. Aquilo foi tão sincero diante de Deus, que como se aquela oração, Deus abrisse o livre acesso, está acontecendo alguma coisa lá embaixo. Eu não sei o que é, mas tem um posicionamento diferente. E no mundo espiritual, Deus abre uma porta, não barra a oração daquele rei. E aquela oração chega até o trono de graça do Deus Todo-Poderoso. Aquele homem podre por dentro, podre por fora. O profeta já havia dado a resposta para ele. De repente abre uma porta nas regiões celestiais. Aquela oração chega até o trono de graça de Deus. E Deus olha, opa, pera aí. Como assim passou? Deus mandou, já havia um decreto. Você vai morrer, põe a sua casa em ordem. Um crente podre, ora. E a sua oração, ela rompe a atmosfera e chega direto no trono da graça de Deus. Um homem podre por dentro e por fora chora amargamente.
e chama a atenção de Deus de tal forma que essa oração rompe a atmosfera. A oração passou. Talvez as potestades ali, tantos demônios já comemorando, fazendo festa, conseguimos. Agora qualquer um que levantar da Síria vai arrebentar com o rei Ezequias, ou com o reinado dele, porque ele já era. Mas ele se posiciona. Ele ora ao Senhor e fala: Senhor, lembra, Senhor, de quando eu era fiel ao Senhor. Lembra, ó Deus, de quando eu fazia as coisas, pessoas, quando o Senhor era tudo na minha vida. O Senhor honrou o meu reino. Senhor, meus filhos servem ao Senhor. Os sacrifícios são oferecidos ao Senhor nesse reino, meu Deus. Senhor, o Senhor me deu a vitória. Lembra disso, ó Pai. A oração rompe a atmosfera e chega lá no trono da graça. E não chega só a oração, chega as lágrimas de um homem podre por dentro e por fora no trono de Deus. E Deus fala: espera aí. Esse homem tem uma história. Esse homem não é um homem qualquer. Eu mandei sim de fato um decreto. Mas o que esse homem fez, ninguém está fazendo sobre a face da terra. A posição que ele tomou agora tocou o meu coração. Presta atenção. Verso 4, só o começo. Então, antes que Isaías deixasse o pátio, recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder e príncipe do meu povo. A oração não só chegou ao trono da graça de Deus, não só rompeu a atmosfera. Antes de Isaías deixar o pátio do palácio, Deus dá um grito lá do céu e fala: Isaías, para, volte. Volte lá, Ezequias, príncipe, líder do meu povo. Mas, Senhor, volta lá. Volta lá agora. Volta a Ezequias agora. E diz para ele, olha aqui. Verso 5, volte a Ezequias, líder de meu povo. E diga-lhe assim: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou curá-lo daqui a 3 dias. Você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Aleluia. Olha que tremendo. Isaías volta. Ele tem que voltar, porque ele é servo do Deus vivo. Mas agora a circunstância é diferente. Entenda isso, recebe essa palavra no seu coração. Quando você recebe notícia que você acha que não tem mais jeito, quando aqueles que te perseguem riem, zombam de você, falam que você não vai dar em nada, que comemoram a sua derrota. Mas quando você toca o coração de Deus, através do arrependimento, através do seu choro, há algo no mundo espiritual que acontece que o mundo não entende. A atmosfera é atravessada e chega no trono de graça, e a atenção de Deus, mesmo sobre algo que já foi declarado o decreto, é mudado e transformado. Deus é aquele que muda o decreto. Quando Ele mesmo já disse que não aconteceria, Ele muda através do seu posicionamento, através da sua oração. Amém? Ele muda. Volta lá, Isaías. Volta lá. Mas, Senhor, volta lá. Porque o que Ele fez mexeu comigo. O que Ele fez mudou algo em mim. Há poucos instantes, eu te coloquei na condição de chegar lá até com o coração duro. Porque não houve nem a oportunidade dele falar.
E você, não obstante, só chegou assim, diz o Senhor, põe sua casa em ordem. Você soltou o decreto e virou as costas, mas agora não. Agora, Isaías, você vai chegar lá e vai dizer assim, olha. Agora você já vai chegar lá e vai dizer assim: assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi a sua oração. Vou curá-lo daqui a 3 dias. Sabe o que quer dizer aqui, irmão? Da primeira vez não houve nem paz do Senhor, aqui já houve paz do Senhor. Aqui já houve cumprimento. Aqui já houve reconhecimento da dinastia. Volte lá, Ezequias, líder, príncipe do meu povo. Ezequias não só tocou o coração de Deus para mudar o decreto, mas houve também, Deus lembrou de quem de fato Ezequias era, e reconheceu a autoridade de Ezequias. Volte lá, Ezequias, líder, príncipe do meu povo. Reconhecimento à dinastia. Reconhecimento à dinastia. Diga para ele que ele não vai morrer mais. Diga para ele que daqui a 3 dias eu vou curá-lo. Daqui a 3 dias eu vou curar ele. Eu vou acrescentar 15 anos, vou livrar ele, a cidade do rei da Síria. Então Isaías disse, verso 7, preparem uma pasta de figo. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre as feridas. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Ainda assim, aquele homem precisava de uma resposta. E ele pergunta para Isaías: Isaías, qual é o sinal? Qual é o sinal que você vai me dar de que Deus vai me curar? Isaías, qual é o sinal que você vai me dar que Deus vai te curar? Meu irmão, minha irmã, eu queria que você entendesse uma coisa nessa manhã. O coração de Deus, ele não mudou. O coração de Deus atravessou os séculos e continuará atravessando, porque o coração de Deus é eterno. Amém? O coração de Deus, ele não mudou, ele é eterno. Então, se Deus mudou o contexto de um homem que já havia sido liberado um decreto, vai morrer, não tem mais jeito. O coração de Deus se encontra aqui nessa manhã para mudar qualquer decreto a respeito da sua vida também. Amém? A posição de Deus continua disponível nesta manhã, mas há um rei que nos ensina que eu não movo o coração de Deus de qualquer jeito. Houve um posicionamento. Choro de amargura, oração. Mesmo no momento de solidão, a resposta veio de não. Eu estou em 4 paredes, ninguém quer me visitar, ninguém quer chegar perto de mim, mas eu vou continuar orando. E a oração moveu a atmosfera. Não foi só a oração que moveu a atmosfera, as lágrimas foram juntos, as lágrimas de amargura, de arrependimento, tocaram o trono da graça de Deus, e Deus liberou uma palavra: volta lá, Isaías. E o rei vira para Isaías e fala: Isaías, me dá um sinal. Me dá um sinal, Isaías. Isaías responde ao rei Ezequias assim: ó rei, o Senhor está me falando que é para você poder escolher um desses 2 sinais. Versículo 9. Este respondeu: esse é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Ainda dá a opção para o rei decidir. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? Naquele tempo, a hora era marcada. Parte do que eles consideravam para poder marcar a hora era uma escada. Então a sombra que ia apresentando nos degraus das escadas era a hora. Era medida pelos degraus, pela sombra.
Isaías vira para o rei e fala, pode escolher, Deus já falou isso também. Você deseja que o sol avance 10 graus ou recue 10 graus? O rei Ezequias em seu coração disse assim, avançar é fácil, é só o senhor pisar no acelerador. Parar o sol também é fácil, Deus fez isso. Eu quero o impossível. Já que Deus vai me curar, vai me livrar da morte, Isaías, eu quero aquilo que é impossível de acontecer. Eu quero que o sol recue 10 graus. Irmãos, eu queria te convidar a partilhar algo com você nessa manhã, para você remeter à sua memória Deus operando e fazendo isso. Eu fui dar uma recapitulada rápida a respeito disso. E aí, tanto tempo para estudar, mas eu fui ver, nos livros de novo, nas pesquisas. A Terra, ela tem 2 movimentos principais, amém? Translação e rotação. Translação e rotação. Translação é o movimento da Terra que gira em torno do Sol. É chamado de translação. A Terra gira em torno do Sol. Rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Espera aí, pastor. Só para você ter uma ideia, a Terra, ela gira em torno de 1.700 quilômetros aproximadamente por hora. 1.700 quilômetros por hora. E tem 2 movimentos, translação e rotação. Translação e rotação. Espera aí. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu sobre a face da terra. Aí você acha que hoje é impossível Deus abrir uma porta de emprego para você. Aí você acha que é impossível Deus te curar de uma doença. Aí você acha que é impossível Deus restaurar o seu casamento. Aí você acha que é impossível Deus te honrar no ministério. Aí você acha que é impossível Deus abrir uma porta específica para você. Aí eu te convido a pensar numa terra com bilhões de habitantes, aonde existe 2 movimentos, aonde o seu movimento é em torno de 1.700 quilômetros por hora. Como é possível Deus concretizar o pedido de um homem para poder falar, é assim que eu vou te curar? Escolhe o sinal. Se Deus vai me curar, é esse o sinal que eu quero. Eu quero que o sol recue 10 graus. Isaías, diga ao rei que eu vou fazer o que ele deseja. Imagina Deus pegando a terra na mão, com todos os seus habitantes, por causa da oração de um homem podre por dentro e podre por fora. Ei, Deus pega a terra na mão por causa de um homem podre por dentro e podre por fora, e faz algo que nunca aconteceu sobre a face da terra, e pega a terra e 10 graus. Eu creio que talvez aquele rei devia estar olhando para a escada, e ele começa a ver a sombra descer, a sombra descer, a sombra descer, a sombra descer, a sombra descer. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Que se necessário for, Ele pode fazer de novo para a sua vida, para a sua causa, para a sua doença, para a sua porta de emprego, para o seu relacionamento, para a confusão que você passa na sua vida e precisa endireitar, e ninguém tem dado conta, ninguém tem endireitado. Ele pode endireitar. Ele pode endireitar na sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que recua. Ele é o provedor do universo. Tudo está nas mãos dele.
Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Deus que faz recuar com a sua própria mão. Aleluia. Ele é o Deus que pode realizar aquilo que você precisa. Talvez você já estava pensando até em entregar os pontos, não tem jeito mais. Deus está provando na palavra dele que não tem jeito. Aleluia. Deus está dizendo na palavra dele de que é possível. Porque às vezes você não enxerga possibilidades. Deus é o Deus das possibilidades. Aleluia. E era que Deus falava comigo esses dias: eu quero curar o povo com a sua virtude. Eu quero transformar a vida deles. Mas o povo não quer pagar preço. O povo quer tudo fácil. Para festa vai todo mundo, mas pergunta se quer estar 6 horas da manhã orando na igreja, olhando para a parede e se arrependendo, com amargura em seu coração para fazer as lágrimas chegar no trono da graça de Deus. Mas quer um milagre. Deus não é Deus de brincadeira. Enquanto você está na sua zona de conforto, você que está acompanhando pelas redes sociais, desistindo, se entregando, Deus está doido para poder mover o coração dele a seu favor. Não, mas não pense que é do seu jeito. Nós temos visto grandes milagres acontecendo aqui. Nós temos visto grandes milagres acontecendo na vida de pessoas, mas porque pessoas têm entendido o seu propósito. Se um rei que tinha muito mais do que eu e que você, se um rei que Deus mandou um anjo para matar 185 mil em favor dele, eu e você não fez nem cosquinha com relação a esse rei, mas a gente quer se posicionar por menos e querer mais do que esse rei. Quem somos eu e você? Não se tem mais profetas. O Senhor já veio. Mas está faltando posicionamento. Todas as vezes são ministrações, conserta a sua vida, conserta a sua vida. Mas às vezes o nosso coração quer prosperidade e cura. Quando eu prosperar, quando eu for curado, aí eu mudo de vida. E a palavra do Senhor em vários outros contextos. E essa é uma história, uma evidência real de que Deus faz tanta questão de que seja dita, que está lá. Anota aí se você quiser conferir, ó. Isaías 38 e 2 Crônicas 32, a mesma história. A mesma história. Eu vejo a história do rei Ezequias muito parecida com a história de Jabes. Jabes lá em 1 Crônicas capítulo 4, seu verso 9 e 10, vai dizer que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, mas houve um motivo para isso. A palavra Jabes significa dor, porqueira, não presta, inválido, sem chance, não é possível, dá tudo errado. Se você for abreviar as versões para isso, é isso mesmo que significa. E de repente aquela criança cresce e vai escutando isso pelas ruas afora, ou dor, ou não presta, ou errado, ou deu tudo errado, ou sem noção, ou desfalecido, ou morto. Era assim que Jabes era chamado. Mas a Bíblia vai dizer que houve um dia que Jabes ouviu falar que havia um Deus que não chamava ele por esse nome. Havia um Deus que via ele de uma forma diferente. E a Bíblia vai dizer no seu verso 10 de 1 Crônicas capítulo 4 que Jabes fez uma oração ao Senhor dizendo assim: tomara que me abençoes. Tomara. Nossa, esse Deus é Deus mesmo, tomara que ele me abençoe. Tomara. Porque eu já não aguento mais, está dando tudo errado na minha vida. E alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves de todo e qualquer tipo de mal, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição. E o verso 10 vai terminar dizendo assim: Deus concedeu tudo o que ele tinha pedido. Aquele homem, talvez chorando lágrimas de amargura diante de Deus, termina dizendo a frase, o texto, que Deus concedeu tudo o que ele tinha pedido. A Bíblia vai nos ensinar que a oração com lágrimas de amargura do rei Ezequias terminou com a concretização que Deus concedeu tudo que ele tinha pedido. Lembra-te de mim, Senhor. Deus concedeu tudo que ele tinha pedido. Amém? Mas é posicionamento. A igreja precisa aprender isso. A igreja precisa aprender. Se você quer continuar vindo nessa igreja, congregando nessa igreja, receba a partir de hoje algo no seu coração.
Deus tem colocado na liderança esse tipo de palavra para nos afrontar, para poder nos consertar. Porque aquela que massageia o ego, ela me alegra na terra, mas me conduz com tristeza para poder arder no fogo do inferno. Então é muito mais precioso ao meu coração uma palavra que talvez eu vou até sair chateado, vou ficar com o meu coração entristecido, mas lá no seu recôndito, quando, como o rei Ezequias, nas suas 4 paredes, você orar ao Senhor, e se for uma oração sincera, mesmo que ceda lágrimas de amargura, é preciso que você entenda que é exatamente aí que a sua oração vai romper a atmosfera, e vai chegar no trono da graça de Deus. Mas primeiro ela gerou fruto de arrependimento e de posicionamento. Não existe outra forma. Amém? O crente tem que ser posicionado. Você pode estar se sentindo hoje podre por dentro e podre por fora. Mas se você souber tocar o coração de Deus, através da oração, através de uma lágrima sincera, Deus muda o curso da sua história. Deus muda o curso da sua vida. Deus muda o curso da sua situação financeira. Deus muda o curso da sua chave de achômetro no seu coração. Deus muda o curso da soberba. Deus muda o curso do orgulho. Deus muda o curso dos bens que você ainda não conseguiu e você começa a conseguir a partir de hoje. Mas não é de qualquer jeito, aleluia. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tem que haver posicionamento. Ah, eu não estou aguentando mais largar esse vício. Não vai romper a atmosfera. Ah, se não for do meu jeito, eu não sei ir assim, eu não sei reconhecer as pessoas assim. Não vai romper a atmosfera. Enquanto você ficar com sentimento de dó, com sentimento de culpa, com sentimento de que os outros não foram te visitar, não foram fazer isso, não vai passar. Não é assim que funciona. Não é. Deus fala, Deus mostra, mas eu tenho que me posicionar, eu preciso entender no meu coração, gente, que não tem jeito. Deus chamou eu e você para experimentar a excelência de um relacionamento, mas eu por qualquer coisinha eu já perco aquilo que eu custei conseguir. Eu começo a estar na bênção, começo a ficar andando com o Senhor, começo a ter o meu coração alegre, começo a aumentar o meu nível de relacionamento, de repente uma coisinha acontece, para. Eu posso te falar o que vai acontecer? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou continuar. Vai não, irmão. Você vai descer um bocado de degrau. Escuta essa, pega a visão. Da mesma forma que quando você se posiciona, Deus ele volta 10 graus se precisar para te honrar. Não pensa você que se você parou, você não vai ter que voltar também para poder buscar lá o que você perdeu no meio do caminho. Não, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Lembra-te de onde você caiu, arrependa-te e volte às primeiras obras. Não é só Deus que age a seu favor também, mas o posicionamento requer obediência. É por isso que muita gente se esfria. Não, eu voltar? Não vou voltar, não, você está doido? E a palavra liberada nos dias de hoje é: eu vou te colocar no seu lugar. Se você entender, se você quiser. Senão você pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo e colhendo só as migalhas que caem na mesa. É por isso que às vezes nós alcançamos bênçãos de forma tão difícil, parece que é migalha. Está tão difícil de conquistar, é só migalha. Por quê? Olha, a gente só oferece migalha, só desce migalha. Eu só ofereço migalha, eu vou receber migalha. Mas quando eu me posiciono sem se importar com as circunstâncias, está tudo dizendo que não, o pastor falou que não, o irmão falou que não, ninguém veio me visitar, eu estou me sentindo podre por dentro e por fora, mas eu não estou nem aí, eu vou me posicionar, e através da minha oração eu vou me posicionar, porque não é as pessoas que fazem por mim, é Deus que faz por mim. Então é com Deus que eu tenho que me entender, é para Ele que eu tenho que chorar. Aonde a atmosfera que eu tenho que romper não é uma porta de uma casa que eu tenho que abrir, é a atmosfera do céu. Através da oração. Amém? É a atmosfera do céu que você tem que romper. Esse é o convite do Senhor. Amém? Se coloque sobre os mãos. Glória a Deus. Deus de maravilhas. Que hoje seja a ponta do iceberg. Amém? Para a sua vida com Deus. Essa semana eu li uma frase que é uma frase comum, mas muito forte. Ela diz assim: é impossível escravizar mentalmente e socialmente um povo que lhe adora. Amém?
É impossível escravizar alguém que tem relacionamento com Deus. É impossível deixar alguém para baixo que tem relacionamento com Deus. É impossível ser conduzido ao mal, ao caminho errado, alguém que ora. Amém? Então é impossível. Então o impossível também acontece na nossa vida quando nós nos movemos, quando nós nos posicionamos. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelos louvores ministrados. Obrigado, Senhor, por cada ação, atitude que foi exercida, ó Pai, debaixo da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, continua a falar ao nosso coração, pois o que seria de nós se não fosse o Senhor? E a grande verdade, ó Pai, o que daríamos nós ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado? A nossa vida ainda é pouca. Senhor, nós não estamos podres por dentro ou por fora, como o rei Ezequias estava. Mas ainda assim, no limite dele, o Senhor fez aquilo que era impossível sobre a face da terra, que foi voltar 10 graus. Senhor, eu sei que, embora pareça ser impossível o nosso milagre, mas ele é muito menor do que o do rei Ezequias, e o Senhor o honrou. Ensina-nos, ó Deus, a ter uma postura, uma conduta como aquele rei. Nós não somos rei, ó Pai, mas há um rei sobre a nossa vida que pagou um preço por nós, e ele declarou, ó Pai, que tudo que nós quiséssemos em oração, nós poderíamos pedir. Ensina-nos a orar, a nos posicionar corretamente. Senhor, leva-nos em paz, em segurança, ó Pai, para esse domingo tão abençoado que o Senhor reservou para nós, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Vá em paz, que Cristo Jesus te acompanhe, a você, a sua família, que você tenha um restante domingo abençoado, uma semana abençoada, que Ele guarde a sua entrada e a sua saída, no nome santo